Olá, hoje nós temos como convidada aqui no RDTV a advogada Cirlei Teis. Ela é gestora pública, é treinadora comportamental e ela tem feito um trabalho de ir a instituições para treinar as pessoas, as mulheres, as lideranças a lidarem com violência, com abuso moral, sexual, enfim, as mulheres a superarem às vezes a sua própria história de agressão, de violência e conseguirem reconstruir as próprias vidas, não só familiar como profissional também, né, Cirlei? Muito bem-vinda novamente, né? Faz tempo que a gente não a recebe aqui. Eu queria que você já começasse a falar um pouco sobre essa palestra Supere-se que você sempre faz e que você leva, né? O que você traz aí para as instituições em especial nesses treinamentos? Olá, e eu agradeço o convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui falando com você. A palestra Supere-se é uma palestra que a gente usa de ferramentas de contoterapia, e isso a gente conta uma história no decorrer dessa palestra, mas ela traz assim um despertar de consciência, que é a história sua, minha, a história de cada um. Cada pessoa se identifica, seja uma pessoa abusiva, seja uma pessoa vítima. Ali é sem apontar o dedo, é mostrando um caminho, um passo a passo. Se você se identificar nessa situação, você já vem ali com um passo a passo e um caminho para você sair. Além disso, a gente traz inúmeras ferramentas, como até exercícios sistêmicos que a gente faz ali na abertura da palestra, que a gente já leva a pessoa lá para dentro do sistema familiar dela e ela já começa a se conectar com a sua essência. Então, é uma palestra que realmente onde a gente vai, desde a periferia a uma empresa, a uma instituição pública, as pessoas ali se conectam, elas vão do choro ao riso. Então, é muito gostoso de assistir e também de participar. E eu me sinto assim muito feliz em poder saber que eu consigo despertar isso através da minha história também. Falando um pouco da sua história, da outra vez a gente até conversou, mas faz tanto tempo, eu queria que você também, é claro que e você já publicou muito isso, né? Que você foi vítima de violência doméstica. Então, assim, conta um pouco da sua experiência e como você conseguiu superar tudo isso e hoje fazer, inclusive, dessa pauta, desse assunto, né? Uma forma de construir também na vida das pessoas algo novo. Então, eu vivi uma situação de violência, eu fui casada com um psicopata, eu sofri uma tentativa de feminicídio, mas isso foi numa época que a gente não tinha infraestrutura nenhuma voltada para a proteção da mulher. Né? A gente tinha, acho que, delegacia da mulher, mas a gente nem sabia que existia isso. Até o termo violência doméstica, a gente veio a conhecer isso bem depois. Então, foi um período bem difícil, não só para mim, como para as mulheres. E a sensação que eu tinha naquela época, que foi no mesmo ano que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, e eu já tinha um curso superior. Então, no mesmo ano que eu comecei a fazer essa faculdade de Direito, foi quando eu comecei a namorar com essa pessoa. Então, e eu lá estudando Direito e sofrendo em casa. A sensação que eu tinha que eu era a única mulher que vinha de uma classe média e que tinha já instrução, já tinha uma formação, estava fazendo o segundo curso, que pudesse estar vivendo aquilo, porque ninguém falava sobre isso, né? Então, eu sofri calada há muito tempo, até que algumas colegas minhas de faculdade começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. No primeiro momento, elas achavam que eram as traições, porque elas acabavam vendo, né, aquilo, mas quando eu comecei a surgir com hematomas, então elas já começaram a perceber que não era bem aquilo. E eu fui resgatada por uma amiga. Né, de dentro de casa, fui colocada num ônibus, fui mandada para o interior do estado, né, logo que eu consegui acabar a faculdade, e lá eu comecei meu processo de reconquistar a minha independência, a começar a acreditar em mim, só que eu ainda continuava dependente emocionalmente dele. O medo que eu sentia dele, porque eu tinha sofrido uma tentativa de feminicídio, o medo que eu sentia dele me impedia de me relacionar com qualquer outra pessoa, de passar meu telefone, porque eu tinha receio do que ele poderia fazer com as outras pessoas, não estava preocupada comigo. E isso retrata muito bem a falta de amor próprio que eu trazia em mim, porque eu estava sempre preocupada com os outros. E essa falta de amor próprio, de autoestima, de memórias de abandono, de rejeição que eu trazia da minha infância, isso contribuiu muito para eu entrar, não só nessa relação abusiva, como eu vejo que todas as pessoas
que entram em relacionamentos abusivos, se elas olharem para a história delas, elas vão verificar que elas já vinham de um processo de outras relações abusivas, de amizades, e abusivas com elas mesmas. Quando você se anula na sua vida, colocando os outros como prioridade. Tudo isso colaborou para que eu entrasse nessa relação. E foi um processo, assim, bastante difícil, Lídice, porque eu fui, aos poucos, meio que sozinha, né, encontrando uma saída. Então, mas graças a Deus, eu consegui. E hoje eu uso a minha história, né, para ajudar outras pessoas. A minha experiência, né, com a dor. Porque uma coisa eu sou advogada. Num primeiro momento eu achei que eu ia ajudar essas mulheres como advogada, mas não demorou muito para eu perceber que, na verdade, era a minha experiência com a dor e todas as ferramentas que eu tinha utilizado como coach, autoconhecimento, constelação familiar, isso, na verdade, que estava ajudando essas mulheres a saírem daquele lugar também. Você falou em dependência emocional e financeira. Você tinha uma dependência financeira ou você trabalhava e tinha o seu dinheiro também? Porque às vezes a gente também percebe isso, há os casos de dependência econômica, né? Que a mulher, só o homem trabalha, ele às vezes nem deixa a mulher trabalhar para ter mais esse controle, mas há os casos das mulheres que têm um trabalho e que, né? Como é que era nesse sentido? Então, e a violência patrimonial, né? Eu tinha uma independência financeira até começar a namorar com ele, né? E depois que a gente foi morar juntos, ele foi me convencendo ali no início daquela relação, de que já que a gente ia se casar, que a gente tinha projetos juntos, que em vez de eu ficar trabalhando para os outros, que eu viesse trabalhar com ele na empresa dele, né? Então, esse foi o maior erro que eu cometi, porque a partir do momento que eu fui trabalhar para ele, eu passei a ficar dependente financeiramente dele. E eu sempre falo também na palestra sobre os sinais que a gente precisa observar logo ali no início, mesmo quando ele aparece com aquela máscara de bom moço, de homem perfeito, eles sempre deixam sinais. E esses sinais, quando a gente está apaixonada, muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente não enxerga, a gente ignora. Então, e um desses sinais é o excesso de ciúme, é o controle, a invasão de privacidade. E eu, nesse momento, quando ele começou a praticar isso, eu acreditava que quando ele fosse confiar mais em mim, que isso ia mudar. Então, eu fui tentando me ajustar aos padrões dele, que é o que acontece em toda a relação. Sim. A pessoa que está sofrendo ali, ela tenta se ajustar achando que vai conseguir. Só que o que a gente precisa entender? Que a pessoa que ele quer te transformar não existe, é fruto da mente da pessoa. Então, nada que a gente faça vai resolver. Então, e nessa época, ele começou a controlar a forma de eu me vestir, a ponto que ele falava que a gente tinha que preservar o nosso relacionamento, né? Porque a gente tinha que se proteger. E aí ele achava que as minhas roupas, que nunca fui uma pessoa de usar roupa vulgar, mas eu usava calça jeans. Então, mas que as minhas calças jeans ficavam muito justas. Então, um belo dia, ele tacou fogo em todas as minhas roupas para que eu tivesse que ir para a faculdade usando as calças dele, que ficavam grandes, nesse nível. E isso é violência patrimonial, né? Então, depois que eu saí dessa relação, que eu comecei a estudar, que eu fui ver o quanto eu sofri todos os tipos de violência, né? Violência sexual, que naquela época nem se falava em violência sexual, né? Que era como se você é casada com a pessoa, você tem obrigação. No âmbito do casamento, né? E ele, além de sair e me trair, muitas vezes ele chegava em casa, né? Cheirando o sexo ainda da outra pessoa e me obrigar a ter uma relação sexual. Então, isso era pavoroso. E você ter medo de sair. E eu falo assim, naquela época eu pensei coisas horrorosas, chegar a ponto num dia desses, né, da relação sexual, do abuso, eu chegar a pensar na minha mente em levantar, pegar uma faca e ir lá matá-lo. O que me impediu de fazer isso é porque ela era uma pessoa muito mais forte que eu e eu caí em si, né? Mas para você ver o nível de loucura que a gente entra quando a gente está numa relação como essa. E aí, nas palestras também, você traz orientações para as empresas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você lida, né? Como que você trabalha isso para a empresa, a instituição, né? Poder também abraçar aí a sua
colaboradora poder orientar, poder perceber? Você tem assim, esse tipo também de... Então, hoje nós temos parte do nosso trabalho que a gente faz voluntário, em parcerias, por exemplo, com ONGs, essas instituições que não têm poder aquisitivo de pagar a gente também. Mas assim, eu não consigo, eu preciso de sobreviver também, né? Então, já empresas, às vezes elas investem muito dinheiro em treinamentos, que não é específico para essa pauta que a gente está falando e que não traz o resultado que essa palestra pode trazer para a pessoa, porque a gente está ali trazendo um despertar de consciência onde a pessoa vai se enxergar nesse processo e ela não vai só mudar como pessoa ali no relacionamento afetivo dela, mas ela vai mudar como pessoa em tudo. E isso vai trazer um resultado e um benefício muito grande para a empresa. Então, eu acredito, e a gente vive um momento onde essa pauta, esse tema, né, essa temática, ela está muito latente em todos os lugares. Não tem uma empresa que eu vou que as pessoas não choram, que as pessoas não vêm depois pedir ajuda, porque as pessoas estão sofrendo caladas e elas precisam trabalhar. Só que se esse empresário ter a visão de que se ele levar um trabalho desse lá, ele vai ter um retorno muito maior financeiramente, é um investimento que todo mundo estaria fazendo, todo empresário estaria fazendo, e isso reverteria não só para ele, como para o bem social para as pessoas, colaborando para a gente diminuir essa violência, porque não adianta só legislação, não adianta só leis se a gente não trabalhar esse despertar de consciência sobre o contexto todo. E a gente está falando aqui de quando a colaboradora, a funcionária, sofre uma violência dentro de casa ou é vítima de uma violência doméstica, mas tem também as questões relacionadas às instituições, por exemplo, os abusos, os assédios, né, morais e sexuais. A gente teve aí recentemente o escândalo do diretor da Caixa Econômica, né, sendo acusado por inúmeras mulheres, perdeu o cargo e a Caixa está tendo que responder, a Caixa Econômica, né? Exatamente. E aí agora, recentemente, né, a história do médico estuprando as mulheres que estavam indo para ter um parto de cesárea e ele dopando essas mulheres, né? Então, assim, a empresa, ela tem também responsabilidade de averiguar, de fiscalizar, de denunciar, mas de orientar, né? Exatamente. E a palestra Supere-se, ela promove isso na pessoa. A gente não trabalha na linguagem da exclusão, mas da inclusão. E a gente não usa a linguagem do ódio, mas a linguagem do amor. Então, eu falo com uma pessoa que é abusiva, seja homem ou seja mulher, sem ela ficar com raiva de mim. Porque eu não estou falando, você é o culpado, porque eu vejo que essas pessoas, elas já são reflexo da violência. E muitas vezes isso leva elas a promover a violência também. Então, na realidade, todos nós somos vítimas desse processo, desse sistema patriarcal, dessa cultura de que é como se a violência fosse algo normal, a violência no ambiente doméstico. Então, inúmeras vezes, a gente está nas palestras, homens e mulheres assistindo, e muitas vezes eu estava muito acostumada as mulheres virem lá falar comigo, falando assim, Cirlei, como que eu faço? Identifiquei o meu relacionamento abusivo, como que eu faço para sair? Só que às vezes vem aquela mulher que fala assim, Cirlei, eu quero pedir ajuda para você. E aí eu já penso que ela é vítima, e ela fala assim, não, eu me identifiquei como uma pessoa abusiva na minha relação. É abusadora também. Né? Homens que no final da palestra vêm agradecer para mim, Cirlei, muito obrigada, essa palestra foi para mim, agora eu consegui entender o porquê que os meus relacionamentos são dessa forma. Então a gente não está ali falando você é o culpado, mas o que te levou lá? Então a gente faz uma viagem ao autoconhecimento para a pessoa se conectar com ela mesma, né? Enxergar o que realmente promoveu essa atitude nela. Porque você sabe que nós somos reflexos daquilo que a gente viveu. Ninguém nasceu abusivo, ninguém nasceu bandido, ninguém nasceu estelionatário. Na realidade, é o ambiente onde a gente cresce que vai nos transformar. Então, eu acredito que a palestra Supere-se é uma sementinha que a gente está plantando, mas que deveria ser abraçada e também ser exemplificada por outras pessoas, que é uma forma que a gente pode, sim, transformar esse tipo de violência no Brasil. Você faz também palestra para instituições públicas, né? Eu queria que você contasse um pouco a experiência. Foram primeiras damas que você fez? Isso, como é que foi essa história?
Eu entendo assim, que para cuidar das pessoas, a gente precisa se cuidar primeiro, né? Então, essa foi uma prática que eu usei, inclusive, na minha gestão como secretária adjunta de Segurança Pública, que a gente, enquanto secretária, um dos meus investimentos foi na qualidade de vida dos policiais. Dando viaturas qualificadas, viaturas com condições, né, ar-condicionado, direção, cela, né, para se separar. E também a gente cuidou da saúde mental dos policiais, que naquela época a gente fez uma pesquisa e a gente identificou que mais de 40% dos nossos policiais estavam com estresse no nível da raiva. Como que nós vamos mandar policiais com raiva para atender o cidadão? E lá a gente começou esse trabalho. Então, como eu sou gestora pública, o que eu fiz? Eu desenvolvi um treinamento que chama Constelação Organizacional, que a gente traz a visão das constelações familiares para dentro da gestão pública. Mas a gente começa esse treinamento para os gestores, que os gestores precisam entender o que está fora do lugar, o que está trazendo problemas, porque não adianta eu fazer um treinamento desse de gestão organizacional para aquela pessoa que não tem poder de mudar, de fazer as mudanças que o sistema mostra. Então, a gente faz isso com os gestores. Em algumas prefeituras do interior do estado, a gente já fez esse treinamento para todo o secretariado, prefeito e primeira-dama participaram ativamente o dia inteiro do treinamento. E é incrível o resultado e o que esse treinamento mostra para as pessoas, é exatamente aquilo que está acontecendo. Então as pessoas ficam impactadas, gente, mas é isso mesmo. Então, e ali a gente vem com os movimentos mostrando o que precisa ser feito, é como se fosse uma consultoria. Depois que a gente treina, né, os gestores, mostrando para eles o que pode ser feito para melhorar, a gente treina a equipe, daí a gente entra com treinamento de gestão para os colaboradores. Como eles vão atender, para eles entenderem a dor deles, para ressignificar o que eles sentem, para quando o cidadão chegar lá para ser atendido, eu não falar sobre a minha dor, não falar sobre mim, mas sim acolher aquela pessoa, né? e em cima do que ela trouxer, eu dar os encaminhamentos que precisa. Então, é um treinamento assim, que eu sou apaixonada por falar nisso, porque realmente a gente vê o impacto que promove nas pessoas e isso reflete lá para o cidadão. Então, eu tenho essa visão que nós precisamos cuidar das pessoas que vão cuidar dos outros. Hoje nós temos as escolas, professores doentes, né, que sofrem abusos dentro de casa e vão para o ambiente da escola e lá também eles vão descontar muitas vezes essas carências, essas dores no próprio aluno, e o aluno também vem de casa cheio de dor, de trauma e aí vira um campo de guerra. Então nós precisamos realmente olhar diferente. E eu tenho ministrado tambtambém a palestra para as escolas, para esses alunos. Lides, você não tem noção o que é a gente ministrar uma palestra para esses jovens de 14 a 16 anos. Eles se entregam de uma forma que a hora que acaba a palestra, eles ficam assim, sabe quando você vê que você levou uma esperança para aquelas crianças? Acende uma chama. Acende uma chama, ó, eu posso mudar, né? As meninas, as adolescentes, eu quero ser como você, me ajuda. Então a gente daí tem um grupo de apoio, né? Que quando essas pessoas precisam, elas vêm para o grupo e ali a gente dá o suporte que elas precisam. E na verdade, nesses 2 anos de pandemia, como aumentou, né? Exato. O número de casos, de situações familiares, adoecimentos psicológicos, né? Eu acho que assim, é um momento até propício você poder oferecer, né, esse tipo de treinamento, esse tipo de busca de consciência, né? Eu queria falar um pouquinho com você sobre também, aí mudando um pouco o assunto, mas a gente está próximos aí às eleições e já existem, né, vários movimentos aí. E você é pré-candidata, Cirlei? Sou pré-candidata a deputada federal, né? Eu estava trabalhando até final de junho, agora a gente está construindo realmente essa candidatura, porque eu acredito que eu cheguei num lugar sem poder político que vai estagnar. E eu acho que esse projeto, esse trabalho que a gente faz, ele precisa ser levado para o Brasil inteiro, não só para o Mato Grosso, porque aí a gente vai conseguir realmente
promover esse despertar de consciência. Me sinto preparada. Né? Qual partido? Eu estou no Republicanos. Né? Avaliei muito bem isso, um partido que me possibilitasse, né, conseguir uma cadeira dessas. Porque hoje não adianta você só ter ideologia, né? Você precisa também ver aquele partido que vai te permitir chegar lá. Porque não adianta você viver de ideologia e não conseguir se eleger para você realmente implementar as mudanças que você precisa. Então, a gente está construindo essa pré-candidatura e eu acredito que temos chance, né? Estou bem esperançosa, porque eu não sou uma pessoa que estou caindo de paraquedas, né? A gente já vem construindo um trabalho há muito tempo, já fiz muita coisa pelo nosso estado, sem poder político. E eu acredito que agora a gente está vivendo um momento assim que realmente é muito delicado. No ano que vem nós vamos ter muitas reformas né, que vão ser votadas no Congresso. Eu acho que a população precisa começar a acordar para isso, que tudo começa lá. Né? Então, nós precisamos de ter pessoas capacitadas, qualificadas, que vão chegar lá e vão ter argumentos para defender aquilo que realmente vai refletir na vida do cidadão. E eu me sinto preparada para ser essa representante da população matogrossense para chegar lá e brigar pelas melhorias que a gente precisa. A gente vê um movimento muito forte de busca por mulheres na política. Né? Para você, assim, por que a mulher, assim, não há um interesse, foi preciso cota, né? 30%, é de gênero a cota, tudo bem, mas em geral acaba sendo para as mulheres porque o maior número de candidatos são homens, né? Exato. Por que a mulher não vai para a política, na sua opinião? Assim, inclusive, eu tenho uma palestra que fala sobre isso. Por quê? Né? A mulher não vai para a política. Porque é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Eu vejo muitas mulheres capacitadas falarem assim, eu gosto de política, mas eu sou dos bastidores. Né? Então, a gente ouve muito isso. Pessoas que têm potencial, que conhecem, que amam, mas não se sentem pertencentes à política. Eu acho que começa tudo por aí. Por exemplo, quando eu decidi em 2018 que eu ia construir uma pré-candidatura a deputada estadual, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, acho que eu vou me filiar a um partido e eu vou começar a construir minha candidatura. Sabe o que minha mãe falou para mim? Não, minha filha, isso não é seu lugar, né? Não sei o quê. É pra você. Então, não é para você. Ou seja, é uma crença, né? Que vem do nosso sistema familiar e isso vai passando de geração para geração, que a política não é o nosso lugar. Então, para a gente entrar na política, a gente precisa primeiro começar desconstruindo essas crenças que a gente traz dentro da gente. Porque é um espaço realmente que o homem não nos vê lá. Ele é machista, é proposital. Ele foi ensinado, ele aprendeu, assim como a gente, que aquele lugar não é nosso, ele também aprendeu que aquele lugar não é da mulher. Então, ele vai se sentir desconfortável enquanto a gente não ressignificar tudo isso, né? E essa palestra, Mulheres na Política, a gente aborda exatamente isso, trazendo exercícios ali, movimentos de constelação, para a gente começar já a ressignificar tudo isso. Então, fazer algo diferente, exato, né? A gente precisa entender. E, por exemplo, tem outra crença de que mulher não vota em mulher. E realmente, se a gente for olhar as mulheres que são eleitas, a maioria dos votos delas não são de mulheres. Mas de onde vem isso, né? De onde vem esse costume, esse hábito, essa crença? Né? E daí, quando a gente aprofunda um pouco mais no estudo da mulher, a gente vê que houve uma época do matriarcado, né? E que nessa época do matriarcado, a mulher estava no poder e o homem não. Essas mulheres eram endeusadas, né? Elas tinham um poder muito grande, o poder de gerar uma vida era uma coisa que era reconhecida por todos. Mas a maior força dessas mulheres era a união, porque era através dos círculos onde elas se reuniam que era repassado o conhecimento. Porque naquela época não tinha escola, não tinha nada. Então, o conhecimento era repassado principalmente através dessas mulheres, através da medicina, né, das plantas naturais. Então, as curandeiras, né, as parteiras, eram conhecimentos que eram repassados nessas reuniões de mulheres. E isso fortalecia demais essas mulheres. Então, quando surgiu o movimento do patriarcado, esses homens, eles falaram assim, se a gente manter elas unidas,
nós não vamos conseguir. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desconstruir tudo aquilo que significa força. Ah, a mulher é unida, então vamos começar a criar intriga entre elas, né? Então, que você não pode confiar na fulana, na ciclana, e assim começou. E a gente continua repetindo até hoje isso, inconscientemente, sem saber, né? Então, é mais ou menos assim que começa esse processo. Então, a gente precisa começar a ressignificar isso, né? Sim. E por que candidatura a deputada federal e não estadual? Então, em 2018, eu realmente comecei a trabalhar uma pré-candidatura a deputada estadual. Mas eu acabei candidata a vice-governadora, né, na chapa com Hélito Fagundes. Isso me deu uma visibilidade no Mato Grosso inteiro e que eu acho que nesse momento me ajuda muito, né, nessa candidatura a deputada federal. Mas principalmente por conta das pautas que eu trabalho. Que as legislações vêm lá de cima, né? Então, se eu estiver aqui na esfera estadual, a gente vai alcançar alguma coisa. Agora, se eu estiver lá no Congresso, podendo participar, eu acredito assim, nós precisamos provocar uma reforma do Código Penal, com penas mais graves para determinados crimes, né? Quanto tempo que nós estamos aí com o mesmo código, que precisa ser revista essas penas. Nós temos uma Constituição da República que está toda emendada, né? Que a gente precisa começar a mudar muitas coisas, propor coisas novas. Nós temos uma reforma tributária que vai, né, ser votada ano que vem. Quem nós temos lá que estão capacitados para realmente fazer essas defesas? Então, nós precisamos começar a olhar, porque isso tem impactado realmente aqui. A reforma tributária começa lá, mas ela vai refletir nas reformas do Estado, né? Igual a gente teve recentemente a reforma tributária. Então, o que eu vejo muito nas propostas dos nossos candidatos a deputado federal? São propostas do que eles vão fazer com a emenda federal. Só que o principal objetivo de um deputado federal não é ele trabalhar com a emenda. A emenda é um complemento, né? Nós precisamos ter projetos que vão realmente transformar o nosso Estado. E as emendas, na verdade, você não pode assumir um compromisso com emendas, porque não vai ser você que vai executar, você vai depender do município, se o prefeito que vai ser eleito vai ser seu parceiro ou não, se ele vai querer, se ele vai conseguir licitar aquilo. Então, eu acho muito delicado você fazer uma campanha, uma pré-campanha, assumindo compromisso com emendas, né? Quando na realidade a nossa função principal é fiscalizar, é criar legislação, e nós temos aí um monte de legislação que elas não são colocadas em práticas, porque as pessoas só estão fazendo leis. As pessoas não estão disseminando essa lei, as pessoas não estão levando um mudar de consciência. Por exemplo, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, é considerada a terceira melhor legislação do mundo. Mas nós continuamos sendo o quinto país que mais mata mulheres. Por quê? Muitas mulheres morrendo. Porque a origem da lei. A origem da lei veio de uma pena que o Brasil sofreu. Então já começa por ali, a origem já veio maculada, que não foi uma intenção, não foi algo que aconteceu por conta de um movimento, realmente de um despertar de consciência, não. E hoje, essa lei, muitas pessoas detestam, falou da Lei Maria da Penha, porque a forma que ela está sendo manipulada, muitas vezes, é para pessoas que não precisam, que elas estão tirando benefícios. Então, aí eu sempre deixo aquela questão, até que ponto que essas leis que excluem os outros, elas realmente trazem o benefício? Porque a violência doméstica, ela acontece no ambiente familiar de todas as formas. De repente, se essa lei, ela abrangesse todo o ambiente familiar, né? Inclusive quando o homem é vítima, porque eu já atendi casos, Lídices, de homens que sofrem o abuso, e se para a mulher é difícil quando ele busca o atendimento, para o homem é muito melhor, porque ele é exceção. Atendi uma pessoa que ela tem 2 metros de altura e ele apanhava de uma mulher de 1,5 metro, né? Como ele explica lá na delegacia que ele está apanhando? Agora, vira motivo de chacota, só né? que ele foi preso, ele praticamente foi preso, porque no momento que ela foi atacar ele com uma faca, ele teve que segurar ela. E aí ficou os hematomas. E aí ela, muito esperta, usou desse artifício para denunciar ele. Ele foi preso. Só que ela não era só abusiva, ela não era só abusiva fisicamente.
ela era alcoólatra, ela trazia homem e mulher para dentro de casa e eles tinham 2 filhos pequenos. Nossa. Então esse homem ficou desesperado quando ele foi preso, porque ele quase perdeu a guarda das crianças. Nossa, então, você imagina, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então, nós precisamos de posicionamentos e de leis inclusivas. Né? Nós estamos vivendo um momento de inclusão e não de exclusão. Tá joia. Cirlei, quem quiser entrar em contato com você, até para poder saber mais sobre as palestras, né? Levar aí esses encontros nas instituições, nos municípios, como é que faz para te encontrar? Então, agora no período da pré-campanha, né, eu não posso atender instituições públicas, né? Mas eu posso atender instituições privadas, empresas, a gente está aí à disposição para poder somar. Porque é uma informação que precisa ser levada para as pessoas, né, de todas as faixas etárias, de todos escolas, os níveis sociais, né, escolas particulares. É algo que realmente ele traz assim um despertar de consciência. E qualquer pessoa, independentemente da religião, a gente não aborda temas religiosos. Na verdade, a gente está tratando de uma temática. Tenho ministrado essa palestra em igrejas, sabe? Independentemente de ser católica, evangélica, porque a gente aborda a questão da sua essência, para você entender o que está te levando isso. E eu penso que quanto mais instituições como igrejas, escolas, levarem esse tipo de conteúdo para dentro das escolas, vão cumprir o seu papel social, levando uma melhoria para as pessoas que estão ali na igreja, né, para os religiosos, para os cristãos que estão ali, porque só assim você vai trabalhar a fé. Que eu ainda falo assim, né, nós temos 2 mandamentos que eles são essenciais. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente ouve muito dentro da igreja que a gente só vai amar Deus verdadeiramente se a gente amar o próximo. Logo, eu preciso me amar da mesma forma para eu ter uma relação realmente verdadeira com Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência em resgatar esse amor próprio, se amar, para realmente a gente reconstruir. E a gente está nas mídias sociais, em todas as mídias sociais, no Instagram, Cirlei Teis, no Facebook, no YouTube. No YouTube a gente TH, né? Lembrando. Cirlei Teis, o Teis com TH. E a gente está no YouTube, está no TikTok já, aí encontramos uma comunicação que conecta mesmo. Então, a gente está em todos esses lugares. Lá a gente tem o link na bio do Instagram, nós temos o link que vai te dar acesso ao grupo terapêutico, que é um grupo voluntário, que a gente atende as pessoas ali, periodicamente a gente faz aulas para essas pessoas, é tudo online, mas é o grupo que tem transformado a vida de muitas pessoas que chegam até ele. Bacana. Cirlei, muito obrigada novamente pelas suas informações. Espero que a gente tenha despertado aí muita gente, né? Obrigada. Eu que agradeço, Lídice. Muito obrigada também. Gente, nós conversamos com Cirlei Teis, advogada, gestora pública, treinadora comportamental. E aí, se você quiser levar a palestra, supere-se, né? Levar para instituições, empresas, escolas, agora tudo particular por conta do período político. Ela é pré-candidata, deputada federal, então trazendo aí reestruturação através de autoconhecimento, reestruturação familiar, enfim, fica essa dica para você, procure mais informações nas redes sociais e curta e compartilhe essa entrevista, ela está disponível no nosso canal do YouTube e lá no destaque do RDTV do site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.